Paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, por sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Estamos aqui para trazer mais um vídeo de apologética nas Sagradas Escrituras e respondendo a uma pergunta, né, que surgiu aí nas redes que muitos não souberam responder, porque só nós aqui, só a nossa apologética trouxe a resposta há muitos anos atrás. Quer dizer, trouxe essa apologética, mas em cima dessa pergunta que fizeram, nós vamos trazer essa apologética. A pergunta foi, né, por parte das heresias atuais e alguns perseguidores da verdade, indagaram dizendo: não existe templo erguido a santos. Não existe templo erguido a santos. O templo é unicamente erguido ao Senhor. Não existe templo a santos. Eu estou aqui com a Vulgata de São Jerônimo, a Vulgata Latina, tá certo? E eu estou aqui também com a Bíblia da Ave Maria, que é um pouco semelhante à Vulgata, porque ela vem da Neo Vulgata, né? Muitos escritos dela da Neo Vulgata. As duas melhores Bíblias traduções que nós temos hoje no português é a Vulgata Latina, tá certo? E Neo Vulgata, ou Ave Maria, tá certo? O resto é só para fazer estudo, beleza? Então já se inscreva no canal, dê aquele like, aqueles que querem nos ajudar, tá aí o Pix do lado, né? pentecostesfabio1@gmail.com, a essas obras de evangelização que nós temos. Então, meus amigos, eu quero usar o Antigo Testamento e o Novo Testamento para mostrar que essas pessoas não conhecem de Bíblia Sagrada. Se conhecessem, não dizia asneiras. Veja só, se nós pegarmos aqui na Terceira de Reis, na construção do templo, na Vulgata é a Terceira de Reis, certo? Terceira de Reis na Vulgata. No capítulo 7, versículo de número 21, nós vamos ver que, se pegarmos as Bíblias comuns que nós temos, tanto no livro de Reis como no livro de Crônicas, vai mostrar a construção do primeiro templo erguido ao Senhor, Deus de Israel, o grande Yahvé. Então, o que é que acontece? Que esse templo ele é erguido, todo templo ele é erguido a Deus. Toda casa santa, toda tenda santa, ela pertence a Deus. Mas ela tem que trazer o nome dos santos. E eu vou mostrar com a Bíblia. Por isso que eu vou provar hoje a paróquia a Santo Antônio, paróquia a São Francisco. Mas o culto lá é celebrado a São Francisco? Não, é ao Senhor, porque é templo do Senhor. Ninguém chega lá na igreja católica, num templo católico, e diz: ó, isso aqui é a casa de Francisco, isso aqui é a casa de Santo Antônio, isso aqui é a casa de Pedro. Não, é a casa do Senhor, é a casa de Deus. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso. Até o mais ignorante dos mais ignorantes sabe disso. Então veja, no versículo 21, Terceira de Reis, capítulo 7, na Vulgata, diz assim, ó: por estas duas colunas, pois essas duas colunas no pórtico do templo. As duas colunas que estavam à entrada do templo tinham o nome de dois santos veterotestamentários. Repara, vem comigo. Diz assim, ó: tendo levantado a coluna direita, na coluna direita, veja o nome, coluna é uma espécie de uma imagem, porque é uma coluna, é algo que está ali em pé. Deu-lhe o nome de Joaquim. Veja, a coluna direita recebeu a honraria de trazer o nome de Joaquim. Levantou do mesmo modo a segunda coluna e deu-lhe o nome de Boaz ou Boaz. Se não me engano, aí bisavô ou tataravô, não sei, de Salomão. Acho que bisavô ou o avô de Davi. Então, repare, meus amigos, que nós estamos vendo que o primeiro templo erguido a Yahvé, a Yahweh, a Deus,
traz duas colunas importantes. O nome de dois grandes homens ilustres, homens de Deus. Por que erguemos hoje, por que na Igreja Católica hoje se ergue os templos? O templo, repito, a Santo Antônio, a Santa Luzia, a Santa Maria Madalena. Mas é o templo do Senhor porque o santo sacrifício celebrado ali na carne do sangue de Cristo é o culto do Senhor. Não é ao santo como entende aqueles que não querem entender ou até entendem ou querem atrapalhar aqueles que querem se salvar. Então nós estamos vendo aqui, diante dessa pergunta, dessa indagação, que a Sagrada Escritura mostra que o templo de Deus tinha duas colunas em homenagem a dois santos, como que fosse erguido duas colunas. E hoje nós temos colunas, a nossa diocese mesmo, aqui de Afogados da Engazeira, tem duas colunas. Santa Maria Madalena e o Bom Jesus dos Remédios. Mas tem capelas, tem paróquias, dioceses, que são a dois santos, mas é a casa de Deus. E por que o templo erguido por Salomão ao Senhor? Porque traz o nome desses dois santos. Ele não é casa de Deus? É casa de Joaquim? É casa de Bós? Não. É casa de Deus. Então a casa, o templo, a paróquia, a capela, a diocese erguida, e que tem a coluna Santo Antônio, São Francisco, é dele ou de Deus? É de Deus. É a casa de Deus. Então nós precisamos discernir as coisas para não sair por aí dando um tiro no escuro, como as heresias atuais fazem. Está na Bíblia Sagrada, nos textos originais, que tiraram das Bíblias protestantes adulteradas. E se nós formos ver no Novo Testamento, quando Jesus mostra o céu a Pedro, Tiago e João, o que é que acontece? Quando Jesus mostra o céu a Pedro, Tiago e João na transfiguração. Vem comigo. Diz assim, 17 de Mateus. Pedro tomou a palavra então, versículo 4, e disse-lhe, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, se é de tua vontade, farei aqui três tendas. Uma para ti, outra para Elias, uma para Moisés e outra para Elias. Falava-lhe ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. Repare que quando o templo veterotestamentário ele é erguido, que estão se preparando para o sacrifício no templo de Salomão, como na tenda de Moisés, erguida por Moisés, vem uma nuvem sobre o altar. Então aqui nós estamos vendo três tendas, vamos erguer aqui três altares. Um para ti, Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Aqui nós temos três. Nós temos aqui para ti, diocese, que rege as paróquias. Um para Moisés, a segunda, e uma terceira para Elias. Se nós formos ver aí, nós vamos ver a lei, o templo erguido ao Senhor, a casa do Senhor, a casa de Deus, porque Jesus é Deus. Vamos ver Moisés representando a lei, representando doutrina e mandamentos, e vamos ver os profetas na pessoa de Elias. Mas também vemos, o significado verdadeiro disso é isso. Mas nós vemos aqui que vemos uma tenda, uma casa para ti, que é a diocese que governa sobre todas as paróquias. E vemos também as capelas, que é governada pelas paróquias. Então nós vemos esses três sinais. E ele não foi repreendido. Quem é que está falando? Pedro que está falando. O Papa que está falando. Então daqui,
dessa palavra da transfiguração, que é o batismo, é mostrar do céu por dentro. Mestre, Senhor, é bom estarmos aqui. Ninguém quer sair da glória de Deus. O céu é mostrado por dentro. Então nós vemos que nesse templo erguido, na casa do Senhor, e ele edifica quem? Sobre Pedro. No capítulo 16, versículo 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra erguerei a minha igreja. Sobre esta Quefas erguerei a minha igreja. Por isso no capítulo 1 de João ele chama Pedro de Quefas. Em aramaico não tem Pedro. Ele fundou a Cesareia de Filipe em aramaico. Tu és Quefas, e sobre esta Quefas construirei a minha igreja. Então, nós estamos dando aqui a resposta para pessoas que não têm conhecimento, que saem falando o que quer, para ganhar like, inscritos e seguidores e deturpar o caminho da verdade. O intuito da gente é responder com a verdade sem maltratar ninguém. Mas para mostrar que aqui, que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela continua firme e forte. Seja governada por quem for. Por teologia de libertação, por tradicionalista, por carismático, quem quer que seja. Todas elas têm um governo, pode até ter esses grandes movimentos, mas um governo único. Aquele único que Jesus colocou, os sucessores de Pedro. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, está aí, mostrando na Sagrada Escritura. Mostrando que hoje, na verdadeira Igreja de Cristo, se ergue um templo a Santo Antônio, traz o nome de Santo Antônio, que é o padroeiro daquela paróquia, daquela capela, daquela diocese, mas o templo é de quem? É de Jesus, que é Deus. Então, nós vemos aqui esses três, diocese, paróquia e capela. É de onde sai tudo isso. Então, dizer, tudo isso é criação humana, foi criação de homens. Sabe o que é criação de homem? Fundar uma seita, dar um nome e perverter o povo. Isso é criação de homens. Mas nós não, nós vemos na criação do próprio Deus em pessoa. Tu és Quefas, e sobre esta Quefas construirei minha igreja e o inferno não pode destruir. Tenta com as heresias, tenta com todo investimento que o inferno pode, mas não pode destruir. Continua firme, faz 2000 anos, até a sua volta. Tá certo, meus queridos amados irmãos e irmãs? Tá aqui a resposta. Se alguém quer, tem alguma pergunta que alguém não respondeu, não souber responder, e quiser enviar para nós aqui, quando nós tivermos um tempo, a gente faz um vídeo mostrando, tá certo? Aqui a resposta pela Sagrada Escritura. Deus abençoe a todos, compartilhem, só para católicos, visando só para católicos, e aí está o Pix para quem quer nos ajudar. Nos ajude. E Deus abençoe vocês, conte sempre com nossas orações. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.